Oi, cacheadas! Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo. O vídeo de hoje é um pouco diferente do que eu estou acostumada a trazer aqui pra vocês. Perguntei lá no meu Instagram se vocês queriam mais que eu falasse sobre maternidade, essas coisas do tipo, e vocês disseram que sim. E aí eu perguntei se queriam que eu trouxesse o relato do meu parto e também disseram que sim, então eu aproveitei, vou fazer esse vídeo aqui pro YouTube. Quero também que vocês comentem o que acharam e se vocês querem mais vídeos desse tipo, tá bom? Então é isso, já aproveita, se inscreve no canal, deixa seu like no vídeo, comenta aqui embaixo o que é que vocês acharam. Não esquece de me seguir também lá no Instagram, @cacheá. Sempre por lá eu tô conversando com vocês e tudo mais. Tá? Então vamos iniciar porque o vídeo vai ser longo. Espero que eu não me enrole muito nisso, tá bom? Primeiramente, eu tive uma gestação muito tranquila, sem nenhuma intercorrência, ou quase nenhuma. Vou te explicar por quê. Não senti enjoo, não senti cólica, não senti nada disso, gente. Eu tive uma gravidez tranquila, eu não sentia nada. Parecia só que a barriga tava crescendo, porque de resto, nada eu tinha. A única coisa que eu tive na minha gestação, mais grave, foi a diabetes gestacional. Eu descobri ela aí no final do primeiro trimestre, já iniciando o segundo, porque em casa eu tenho aquele aparelhinho que afere a glicemia, e aí tirei um dia para poder acompanhar e vi que tava dando um pouco alterada. Quando eu fui para consulta do ginecologista, eu já levei, né, o acompanhamento que eu fiz em casa durante a semana. Ele passou o exame da curva glicêmica só para ter certeza, e aí já deu diabetes gestacional. E já comecei a tratar com alimentação, apesar que eu já estava com a alimentação bem boa, eu intensifiquei ainda melhor, uma alimentação ainda mais saudável, comecei a fazer exercício físico, que foi caminhada, e também comprei aquela bolona, sabe, do Pilates, para fazer exercícios em casa, e tudo isso ajudou a manter a minha diabetes controlada. Eu não tinha uma diabetes muito descontrolada, não dava muito além, assim, do que teria que ser, né? Ela era levemente alterada, mas mesmo assim era uma preocupação, né, pro ginecologista, então ele disse que eu fizesse acompanhamento com endócrino e com a nutricionista. E assim eu fiz e fui até o fim da gravidez. Dito esse fato, né, da diabetes gestacional, então, como eu queria parto normal, se ele não nascesse de forma natural até as 38 semanas, até o fim das 38, eu teria que fazer a indução do parto, que era para poder eu tentar o parto normal. Eu vou explicar para vocês. Então, agora a gente já entrou na parte do parto realmente, né? Do relato do parto. Quando eu fiz 38 semanas, eu fui para minha última consulta. E aí ele falou, ó, essa semana você tem para entrar em trabalho de parto normal. Se você não entrar, né, seu corpo não iniciar naturalmente o trabalho de parto, quando você fizer 39 semanas, no dia que você fizer 39 semanas, você vai até a maternidade, e aí você diz lá, né, conta, que aí eles vão lhe internar pra gente começar o processo de indução do seu parto. O que é basicamente a indução do parto? É um procedimento que é feito para poder induzir o meu corpo a entrar em trabalho de parto, já que ele não entrou naturalmente. Então eu fui, né, quando eu fiz 39 semanas, foi no dia 8 de outubro de 2021, era uma sexta-feira. Eu fui até a maternidade, cheguei lá em média 11 horas da manhã, e aí passei pela triagem, fui consultada pelo ginecologista, fiz a última ultrassom nesse dia. Nesse dia, o bebê tava com, em média, 3,6 kg, que deu na ultrassom. E aí voltei pro doutor e fui internada, né? Ele deu entrada na minha internação para começar o processo de indução do meu parto. Tem uma observação que eu quero fazer. Você pode ficar gestante, né, entrar em trabalho de parto até 42 semanas. Se tiver alguma intercorrência, tipo o meu caso que foi a diabetes gestacional, pode ser que isso ocorra antes, eles antecipem, né? No caso da minha diabetes gestacional, não poderia passar das 39 semanas porque tem alguns riscos para o bebê e para a gestante. Pode o bebê nascer muito acima do peso, sobrepeso, pode ter diminuição do líquido amniótico, ou é diminuição ou é aumento, mas se eu não me engano é diminuição do líquido amniótico que causa, né, risco pro bebê. O bebê também pode nascer morto e a gestante também corre risco de pré-eclâmpsia. Tem outros fatores também, outras complicações que ocorrem, mas pelo que eu tô me lembrando, são essas. Então, por isso, eles recomendam que seja até as 39 semanas em caso de diabetes gestacional. Então, aí no dia, né, que eu fui, já fiquei internada, dei entrada no hospital, eu cheguei lá 11 horas, fui internada, ia dar 5 para 6 horas da noite quando eu fui internada. E aí, fui internada.
A minha indução foi feita através de comprimidos, a primeira parte, né? Por comprimidos, que basicamente era o quê? Eu teria que tomar de 1 até 8 comprimidos, não obrigatoriamente até 8, dependendo da minha evolução do parto. Eu teria que tomar de 1 a 8 comprimidos, que no caso não é por via oral, esses comprimidos são inseridos na vagina e eles são colocados no colo do útero. Esse comprimido, ele vai ser como se estimulasse você a iniciar o processo de parto, estimulasse o processo das contrações. Pronto, aí eu fiquei internada, aí colocaram o primeiro comprimido 6 horas. Como eu falei, são de 1 a 8. É colocado um comprimido a cada 6 horas. Então, você pode entrar em trabalho de parto depois do primeiro comprimido, você pode entrar em trabalho de parto, né, começar as contrações depois do terceiro comprimido, como também pode começar as contrações só depois do sexto ou do oitavo. Vai depender muito do seu corpo, do seu organismo. No meu caso, infelizmente, eu passei pelos 8 comprimidos. O primeiro comprimido foi colocado às 6 horas, mais ou menos, da sexta-feira, dia 8. Preste bem atenção no processo, né, nas horas. O primeiro comprimido foi colocado na sexta-feira, dia 8, e ao longo dos dias ele foi sendo colocado, né, o comprimido, porém, eu não tinha nenhuma progressão. Eu não comecei a sentir nada, apesar de que lá fiquei internada, né, num apartamento, lá no hospital, ficou só eu e meu esposo dentro de um quarto. E aí eu ficava caminhando nos corredores pra poder estimular, né, pra ver se via alguma coisa. Eu dançava dentro do quarto, eu caminhava, eu fazia algumas atividades também que tinha na maternidade, tudo pra poder ver se estimulava, né, o meu trabalho de parto. Juntamente com esses comprimidos e nada fazia eu entrar em trabalho de parto, né? Os comprimidos não foram suficientes. Então, eu tomei todos os 8 e eu não tive nenhuma resposta do meu organismo em relação a entrar em trabalho de parto. Não senti, eu até tinha as contrações, o aparelho lá que media as contrações, ele media as contrações altíssimas, mas eu não tava tendo nem dilatação e nem dor de contração. Então, acabou que esse primeiro processo, o primeiro procedimento, ele não vingou pra mim, o meu corpo não respondeu. E isso é super normal, pode acontecer. Como eu disse, pode acontecer que o seu corpo entre em trabalho de parto no primeiro, no terceiro, sei lá, no quarto, no sexto, até depois, quando terminou o oitavo. Mas o meu, eu tomei os 8 e nenhum foi suficiente para que eu pudesse entrar em trabalho de parto. Então, eu comecei a tomar o primeiro, dia 8, na sexta-feira à noite, às 6 horas da noite, né? Aí fiquei o sábado completo. Também a cada 6 horas, né, era inserido comprimido, era feito exame de toque pra ver se eu tava dilatando, e não tava dilatando, eu dilatei menos de 1 centímetro, e aí logo após que era feito exame de toque pra ver se eu tinha dilatado alguma coisa, era inserido comprimido, e aguardava mais 6 horas para ir cada outro comprimido, né, então foi um processo que acabou no domingo, se eu não me engano, o último comprimido foi às 3 horas da tarde. Então, fiquei a sexta-feira praticamente inteira no hospital, o sábado completo e o domingo completo, aguardando os comprimidos fazerem efeito e nada. Nisso, eu tava só lá, né, como eu disse, caminhando dentro do hospital, dançando, pra poder estimular, e não deu certo pra mim. Então, a indução através dos comprimidos, pra mim, não deu certo, não vingou, não senti nada. Se eu quisesse, a partir daí, ter ido, né, para cirurgia cesárea, eu poderia ter ido se eu tivesse solicitado. Não deu certo os comprimidos, eu quero fazer uma cesárea. Eles teriam feito uma cesárea para mim, mas eu queria tentar o parto normal. Então, o que aconteceu? Quando terminou os comprimidos, no último comprimido, quando a doutora veio colocar, a doutora obstetra, ela falou assim para mim: Caena, esse aqui é o último comprimido, o 8º. Se provavelmente você não vai ter progressão, mas a gente vai colocar porque acontece também de ter. Mas caso você não tenha, para você tentar o parto normal ainda, você tem outras opções ainda, que seria o balão cervical, e ela falou também da ocitocina. O protocolo após os comprimidos, se não der certo, você vai seguramente para o balão, e caso o balão não dê efeito, você vai para ocitocina. Aguardem que vocês vão ver o que vai acontecer ainda. Tomei o 8º, como eu disse, não deu efeito. Chegou o horário de que já tinha passado as 6 horas do último comprimido. Veio novamente a médica obstetra falar comigo e disse: Caena, não tivemos progressão, você não dilatou menos de 1 centímetro, não sentiu dores de contração, então o seu corpo não entrou em trabalho de parto. Sendo assim, a gente tem a opção do balão cervical.
que é como se fosse, gente, é como se fosse um balãozinho de silicone, tem uma cordinha, eu vou colocar uma imagem aqui pra vocês verem. Aí tem 2 balãozinhos. Pelo que eu entendi, na época quando eles me explicaram, é inserido esse balão dentro do meu colo do útero. Aí esse balão, ele é inserido seco, vazio, né? E quando eles colocam, ele infla lá dentro. E aí, quando ele infla, que ele enche, ele fica dentro do colo do útero. E ele vai, tipo, criando uma pressão para poder sair. E nessa pressão que ele tenta sair e sai, é que ele faz o colo do útero dilatar. Ela explicou pra gente tudo, aí meu esposo perguntou assim, doutora, depois que ela inserir esse balão, em quanto tempo pode ser que ele resulte em alguma coisa? Ela falou assim, pode fazer com 1 hora, como também pode fazer em até 12 horas efeito, porque o máximo que ela pode ficar com ele é 12 horas. Aí a gente pegou e disse assim, tá certo, então vamos lá, vamos pra esse balão. Não optei pela cesárea, fui para esse balão cervical, que era o outro procedimento que poderia fazer eu entrar em trabalho de parto normal, né? E aí eu fui pra sala de procedimento, a doutora obstetra inseriu esse balão pela vagina e ele ia colocar dentro do colo do útero. E aí, como eu disse, ela disse que poderia fazer efeito em 1 hora ou em até 12 horas. Quando esse balão foi inserido em mim, imediatamente, no mesmo instante, eu comecei a passar muito mal. Não mal, assim, Era uma coisa diferente, né? Eu comecei a sentir muita dor na região, assim, cólica, nas costas. E o meu corpo, ele começou a se tremer, sabe? Minhas carnes, ele se batia, me botaram em cima me colocaram sentado na cadeira de roda. E o meu corpo, ele se tremia todo. Eu me lembro que eu ficava de olho fechado, com a cabeça baixa e me tremendo como eu tivesse com muito frio. Eu me batia toda em cima dessa cadeira. E aí ela só me lembra desse perguntando, você tá bem? Você tá bem? E eu me batendo. E eu dizia assim, tô bem. Sem tá, né? E eu tô bem. Aí eu me lembro que eu falei assim, pra ferir minha pressão, pra ver se tava tudo bem. E aí tava tudo ok. E nisso me levaram pro quarto onde eu tava internada, né? Quando eu cheguei lá, isso era mais ou menos às 9 da noite do domingo. Quando eu cheguei lá no quarto, eu falei pro meu esposo assim, Rony, eu quero fazer xixi. E isso eu me batendo toda. Ele precisou me levar, assim, me levantar da cadeira, me levar no banheiro, porque eu não conseguia. Me batendo e com muita dor. E aí, quando eu cheguei no banheiro que eu fui, não cheguei a me sentar no vaso direito, que eu comecei a urinar, o balão saiu. Nisso que ele saiu, aí ele disse, vixe, cara, então o balão saiu. Foi mesmo, saiu. Aí a gente pegou, já chamou a enfermeira. A enfermeira ela disse assim, vixe, já saiu, botou agora. Aí eu, pois é, nesse meu tempo, gente, foi tempo de 15 minutos. Eu acho que nem chegou a ser 15 minutos da hora que ela colocou até a hora dele sair. E aí já chamaram a médica, né, que fez o procedimento. Ela veio e disse assim, ô, coisa boa, já saiu, foi muito rápido. Eu, pois é, já saiu, doutora. Ela, pois deixa aqui que eu vou fazer o exame de toque e ver o que aconteceu. Quando ela fez o exame de toque, gente, eu já tinha dilatado 5 centímetros. Aí eu disse, meu Deus, por isso que eu tô sentindo tanta dor. Porque geralmente quando começa, né, você começa a sentir as dores gradualmente, né? E aí você vai dilatando 1 centímetro, aí depois faz de novo o exame de toque, aí diz, opa, 2 centímetros, aí vai evoluindo. No meu caso, eu tava de menos de 1 centímetro, praticamente nem 1 centímetro dilatado, e fui para 5 centímetros em questão de 1 segundo. Foi no momento que ela inseriu, eu já senti, né, as dores. Então, naquele mesmo momento, eu já dilatei os 5 centímetros. E aí, por isso que eu me batia tanto, porque eu meio que não tava preparada para receber a dor de imediato tão forte e de 1 hora só, em vez de ser progressivamente, foi de repente. Eu fui de um jeito que eu tava de 0 dor pra muita dor em 1 segundo. E aí ela disse assim, pronto, você dilatou 5 centímetros, vou estourar a sua bolsa. Aí eu disse, tá certo. Aí ela pegou e estourou minha bolsa. No mesmo segundo eu já senti, né, o líquido amniótico saindo já, estourada. E aí, pronto, ela disse assim, agora você vai ser transferido lá pra sala do parto, né, onde acontece, né, o parto mesmo normal. E aí eu fui com meu esposo e tudo mais. Cheguei lá, gente, vocês não estão entendendo, era dor. Eu sei que todo mundo sente muita dor, né, quando vai pro trabalho de parto normal, mas eu não sei. Pra mim, como eu tava me preparando, assim, com dores progressivas, né, que ia aumentando. No meu caso, foi de repente. Eu tava sem dor e no segundo seguinte eu já tava com muita dor. Aí eu me lembro que eu cheguei nesse quarto, né, que entra em trabalho de parto, mais ou menos eu tava com
mais ou menos era, sei lá, de 10 para 11 horas. Eu não tenho muita noção do tempo durante a madrugada, de domingo para segunda, porque foi muito rápido, passou muito rápido. Eu tava aqui sentindo a dor quando eu olhava o relógio, já era 2 horas da manhã, que eu abaixava a cabeça, que eu olhava de novo, já era 3 horas da manhã. Então, pra mim, passou muito rápido essa noite. Essa madrugada foi a mais rápida que aconteceu na minha vida. E aí, pronto. Quando eu cheguei lá, deve ter sido de 10 para 11, quase 12 da madrugada. E aí eu fiquei lá sentindo as dores. Quando eu senti, eu pedi ao meu esposo pra fazer massagem. Ele vinha nas minhas costas, ficava massageando, era o que dava uma aliviada. Eu comecei a ter contrações ritmadas, que era, né, que tem a contração, aí tem um intervalo, aí começa novamente a contração, aí tem um intervalo. Nesse período, eu ia para debaixo d'água quente, ele fazia massagem, aí aliviava um pouco. Depois de um tempo, eu comecei a ter contrações que não paravam. Eu não tinha esse tempo onde ela parava, era constante. Eu sentia a dor constantemente. Eu fiquei. Tanto é que eu me apoiava nele, eu gritava, que eu acho que eu não sei como ele não ficou surdo. Eu gritava muito. Aí eu provoquei, de tanta dor, sabe? A dor que vinha, eu provoquei durante as dores algumas vezes, eu acho que se não me engano foi 2 vezes. E aí teve um momento que eu pedi a analgesia, que é basicamente como se fosse uma anestesia, só que ela é mais fraca, ela tem a duração de até 2 horas, e nisso eu consigo continuar tendo contração, mas sem senti-las tão intensamente, né? Diminui bastante a dor, mas eu continuo tendo a contração e continuo dilatando. E aí eu peguei, pedi a analgesia, fui para a sala de procedimento para poder ser aplicada essa analgesia. No momento que foi aplicada, a minha dor, ela não passou. Eu não sei o que aconteceu comigo todos esses procedimentos, porque nada parecia nada parecia que dava certo, sabe? Nada parecia que ia vingar de alguma forma, porque eu tomei lá os 8 comprimidos não iniciou nada o meu trabalho de parto. Fiz o balão cervical, deu certo, né? Porque ele consegui dilatar, beleza. Fui pra analgesia, mas ela não, de certa forma, não funcionou pra mim, porque na mesma hora ele aplicou, a minha dor não passou, continuou, mas ela diminuiu. Diminuiu de uma forma não muito, bem brandamente. Mas meu esposo, eu não me lembro dessa parte, meu esposo disse que eu consegui tirar um cochilo de 40 minutos, mais ou menos. Aí pronto, quando eu acordei, já estava sentindo muita dor de novo. A minha dor já estava contínua, do mesmo jeito, sem ter intervalos. E aí eu me acordei, continuei com as dores, talvez isso já era 4 horas da manhã, 3 para 4 horas, não sei. Não tenho noção do espaço, assim, muito bem de horários. Quando eu acordei, com muita dor, os médicos viam, eu já tava pedindo, né? Mais ou menos assim, querendo falar que queria a cesariana, mas ao mesmo tempo eu não queria, porque eu queria tentar, né? O parto normal. Se eu não me engano, nesse horário de 4 horas, foi feito um exame de toque e eu já tava dilatado os 10 centímetros. E aí, gente, eu não sentia mais nenhum intervalo entre as contrações, nada. Era dor atrás de dor e era contração atrás de contração. E aí eu cheguei nos 10 centímetros, começou a parte expulsiva, né, pra eu poder fazer força pra o bebê nascer. E foi aí que o negócio começou a desandar novamente, porque de uma hora que eu tava sentindo muita contração, sem ter, né, pausas, eu passei a não sentir mais contração. Minhas contrações, elas começaram a abaixar. E eu tava tendo, em média, 3 contrações em meia hora. Que é uma coisa que não é pra acontecer, porque se eu tava tendo tanta contração, de repente eu parei de ter. E aí, como eu não tava mais tendo contração, o trabalho de parto ficou ainda mais difícil, porque na hora que vem a contração, é a hora que eu tenho que tentar fazer a força pra expulsar. Se não vem a contração, eu ia fazer a força pra expulsar como, entendeu? E aí foi o médico que tava no plantão nessa hora já não era mais a doutora que tava comigo, o médico que chegou lá. Ele pegou e disse assim, ele pediu pra enfermeira aplicar a ocitocina em mim. Você lembra que eu falei da ocitocina, né? Que era a terceira opção depois dos comprimidos e do balão, aí vinha a ocitocina. Foi aplicada a ocitocina, né? Diretamente na veia. Que ela estimula as contrações. Como eu não tava mais com contração, ela iria estimular as contrações e era pra fazer efeito porque eu já tava com 10 centímetros, ia estimular as contrações iam voltar e eu ia conseguir ter um menino, né?
E não, gente, a ocitocina parecia que ele não tava aplicando nada em mim, parecia que tava colocando era água, porque não fez efeito nenhum. Como eu disse, nada reagia no meu organismo. E nenhum procedimento que era feito me dava, assim, uma progressão do meu quadro, sabe? Pra poder a criança nascer. E aí colocaram a ocitocina e nada, e o médico, eu me lembro o médico falando, já colocou, já, aí eu me lembro que ele disse assim, era um soro, gente, que ficava, né, descendo aqui na minha via, tipo como fosse um soro. E aí eu me lembro que ele pedia pra aumentar, né, lá a dosagem pra, né, ir mais rápido, e nada também. No fim, quando era mais ou menos assim, umas 6 horas, eu me lembro que eu falei assim pra ele, doutor, pelo amor de Deus, me ajude. Eu falava assim, me ajuda, doutor, me ajuda, porque eu já não tava aguentando mais. Não porque, tanto em questão de dor, mas em questão que eu já estava cansada do procedimento todo. Eu cheguei lá na sexta-feira, 11 horas da manhã, e tava ainda lá no hospital no domingo à noite, de madrugada, de manhã já praticamente, da segunda-feira. Eu ainda tava dentro do hospital. Eu tava com medo pelo bebê, eu tava com medo da pandemia, e cansada, né? Querendo ou não, passar muitos dias no hospital, eu tava cansada fisicamente e tudo mais. E aí eu já tava já pra pedir arrego, pelo amor de Deus, doutor, me ajude. Eu falava desse jeito pra ele. Aí ele pegou, saiu, e quando ele voltou, ele disse assim, Caena, vamos resolver isso aí? Eu, vamos, doutor, o que que você vai fazer agora? Ele, vamos fazer sua cesárea? Eu disse, vamos. Quero ir agora pra cesárea. E assim ele fez, já me preparou pra ir pra sala, pra poder aplicar as anestesias e começar o procedimento da cirurgia. E aí eu sei que foi muito rápido assim. Tudo acontecia muito rápido. Aí ele me levou pra sala de cirurgia, aplicou a primeira anestesia e a anestesia não pegou direito. Eu continuava sentindo o lado esquerdo. O lado direito não sentia e o lado esquerdo eu sentia. Antes dele começar a cirurgia, ele meio que beliscou as duas extremidades onde ele ia fazer o corte. E aí ele fez um beliscão assim. Quando ele beliscou do lado direito, eu não sentia, eu senti o toque, mas eu não sentia a dor do beliscão. Quando ele beliscou do lado esquerdo, aí eu senti o belisco, sabe a dorzinha? Aí eu disse, tô sentindo o lado esquerdo, o senhor beliscando. Aí ele pegou, já chamou o anestesista fez algumas perguntas pra mim se eu tava sentindo e pediu pra levantar o pé e tudo mais, e eu conseguia mexer meu pé, né, do lado esquerdo. E aí eles aplicaram a segunda anestesia em mim. E aí foi que, alguns minutos depois, ela começou a fazer efeito e eu fiquei anestesiada. E aí começou a minha cirurgia e o meu filho nasceu, gente. O Noah nasceu com 3,864 kg. Lembram que na ultrassom a estimativa era 3,600 kg? Ele nasceu com 3,864 kg, 53 centímetros. Um meninão bem inchado, assim, a cara, gente, era inchada. Fechadona, assim, os olhos bem fechados. E era a coisa mais fofa, gente. Nasceu super saudável. Durante todo o procedimento que eu falei pra vocês, da sexta até a hora dele nascer, as enfermeiras eram a todo momento me monitorando e monitorando o bebê, né, pra saber se não entrava em sofrimento fetal. Elas tiravam minha diabetes a cada 1 hora e sempre que eu ia me alimentar, era direto, gente. Sempre que eu ia me alimentar antes e depois, elas aferiam a glicemia pra ver como é que tava. E olhava o coraçãozinho do bebê, olhava a minha pressão arterial pra ver como é que tava monitorando. Então, era sempre eu perguntando. Eu me lembro muito que na hora que eu tava tendo as contrações, né, que eu tava em trabalho de parto mesmo, eu perguntava assim pro doutor, como é que tá o bebê? Tá tudo bem? O coraçãozinho tá batendo normal? Aí ele dizia, tá. Porque sempre eu tinha em mente que eu queria parto normal, mas se por algum acaso tivesse que ser cesárea, eu não iria hesitar em pedir uma cesárea. Tanto é que quando eu vi, não, pelo amor de Deus, doutor, chega, vamos pra cesárea, eu pedi. Então eu sempre tinha em mente, eu não vou forçar, eu vou até onde der, que eu veja que meu bebê tá seguro, mas eu não vou forçar além disso. No momento que eu ver que não dá mais, eu vou pedir a cesárea e não tem problema nenhum, gente. Se você teve seu filho de forma normal ou cesárea, você não deixa de ser menos mãe que você teve uma cesárea, não, porque cesárea também é complicado. O meu pós-parto foi tranquilo, mas ele requer muitas coisinhas porque é dolorido. Dói aqui, dói ali, você não pode se mexer assim. Eu andei 10 dias assim, ó, curvada, porque eu não conseguia esticar por causa da minha barriga que doía aqui embaixo. Ai, quando eu me lembro, é dolorido de verdade. Sei que o normal é o bebê nasce pronto, dizem, né, que você não sente mais nada, mas
Quem sabe no próximo eu não tento normal de novo. Deus queira que dê certo. Mas se não der certo, não tem problema nenhum. Mas basicamente foi isso. Eu tive uma experiência assim dolorosa, bem dolorosa. Eu acho que todas têm, né? Parto normal dói em qualquer mulher, não tem como, a dor vem de qualquer jeito. Eu acho que é porque eu não me preparei, talvez, que eu não imaginava que seria assim, que a dor viria tão forte de um segundo para outro, mudaria tudo, né? Eu imaginava, talvez, progressões de se começar a sentir a dor e elas irem aumentando, e não de já vir rasgando tudo de um segundo para o outro. Mas, de qualquer forma, o parto foi a coisa mais linda, ele nasceu a coisa mais fofa, e eu tô muito feliz por isso. Espero que eu não tenha esquecido nenhum detalhe. Mas se eu tiver esquecido alguma coisa, eu acho que não é tão importante. Eu acho que o principal eu consegui passar pra vocês. Me contem o que é que vocês acharam. Se vocês querem esse tipo de vídeo aqui, se vocês querem, tipo, rotina do meu dia a dia, né? Como é que eu faço pra cuidar do bebê e tudo mais. Me contem, eu vou ficar muito feliz de poder trazer pra vocês. Lá no Instagram já tô começando a falar um pouco mais dessas coisas, que antes eu não falava tanto, né? Mas vocês que sabem, vocês que decidem, quem manda aqui é vocês. Eu tô aqui para produzir o que vocês gostam de assistir. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, me segue lá no Instagram, @caxiá. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!